Bom dia, boa tarde, boa noite, animaizinhos nucleados. Bom dia, boa tarde, boa noite, animazinhas nucleadas. Sejam muito bem-vindos ao Motiva On. Professor Fábio aqui para a gente trocar uma ideia sobre a parte do núcleo celular agora. E quem está acompanhando a nossa jornada pela célula, a gente já falou no começo a respeito da parte da membrana plasmática, função da membrana, transporte, o que tem nela, tananã, um monte de coisa falamos sobre a membrana. Depois da membrana a gente entrou na parte de citoplasma. Depois do citoplasma, nós falamos ali o que é o citoplasma, o citosol, os caras que estão ali no citoplasma, as organelas, piriri, pororó, mitocôndria, ribossoma, aquele monte de coisa, bexiga aí pra caramba. Falamos sobre metabolismo energético, coisa linda quando entra a bioquímica na frente, rapaz, vai deixar bem doido aqui. Depois falando de metabolismo, fotossíntese, respiração, falamos um pouquinho da química da respiração e da fotossíntese. Agora a gente entra no núcleo, a nossa última partezinha aqui da citologia. Vamos lá. Coisas importantes sobre o núcleo. Toda célula tem núcleo, professor? É claro que não. Claro que não. Nem toda célula tem núcleo, tá? Existem duas classificações, ou existe, agora não vou lembrar. Professora Jaque, ajuda nós, você não está aqui agora, muito obrigado. Tem duas classificações, agora não vou lembrar, se eu compro português certinho. Vou chamar e falar existem porque é mais legal. Existem duas classificações para a gente falar do tal do núcleozinho na célula. A gente pode falar que uma célula é procarionte ou que ela é eucarionte. Ah, professor, já entendi. Já entendi. Então você está falando que tem duas. Bom, é com relação ao núcleo que tem duas, então você quer dizer que uma tem núcleo e a outra não tem? É claro que não, não é isso também não. Calma, calma, não empolga, segura a empolgação, calma lá. Não é que as procariontes, lembra de pro, uma coisa que tem antes, né? Procariontes, as primeirinhas, não é que elas não têm núcleo, elas só não têm um núcleo compartimentalizado, bonitinho, com membrana, taranã. Ela tem uma área, uma região na sua célula onde fica a parte do cromossomo dos indivíduos procariontes, beleza? Essa região chama-se nucleoide. Por que a gente não chama de núcleo? Porque diferente do núcleo das células eucariontes, esses nucleóides eles não têm membrana, tá? Não é uma membrana, é só uma região onde tem ali o DNA circular dos indivíduos procariontes, tá? A gente vai tomar um foco muito maior, obviamente, na parte do núcleo celular das células eucariontes, porque aqui eu tenho um núcleo compartimentalizado, bonitinho, com a membrana e pó e pei e tal. É ou não é? É, claro que é. Vocês conhecem isso já? Claro que conhece. O cara tem quase 40 milhões, se vocês não conhecer, pelo amor de Giovanni. Então, células eucariontes são as células que apresentam um núcleo compartimentalizado, bem bonitinho, bacana, simpático, tá? O que tem nesse núcleo para ele ser tão importante? Primeiro, é onde estão os cromossomos. Por que o cromossomo é importante? Porque o cromossomo é a parte que tem os genes. Por que os genes são importantes? Porque os genes codificam a proteína. Por que as proteínas são importantes? Porque elas elas também, né, fazem a célula funcionar. Então, de uma forma geral, o núcleo controla a atividade da célula, de uma forma geral, tá? A gente tem células com mais de um núcleo? Sim ou sim? Essa ficou fácil para vocês. Fala a verdade. A gente tem, é claro, que células com mais de um núcleo, tá? Se eu fosse falar para vocês uma célula com mais de um núcleo, eu poderia falar, fugindo das nossas células, tem algumas células nossas que tem mais de um núcleo, eu poderia falar de um indivíduozinho chamado paramécio, que é um protozoário. Esse paramécio ele tem um núcleo grande e um núcleo pequeno, dois núcleozinhos ali. Agora, vindo pra gente, que é o que a gente quer saber, que a gente é curioso para saber do nosso corpo, é ou não é? Essa parte de ter, olha que setinha mais sem vergonha essa aqui. Eita, Fábio, tem que parar com o alcoolismo. Na verdade tem que começar para poder parar, né? Mentira, não pode começar. Não usem drogas nem bebidas. E fica a dica do tio Fábio. Bom, a parte de um ou mais núcleos
Nós temos células no nosso corpo que tem mais de um núcleo. São as células musculares, mais exatamente a parte dos mioblastos. Mio de célula muscular, referente a músculo. A gente tem nesses mioblastos uma cacetada de núcleo, tá? Dependendo, porque às vezes eles formam grandes estiramentos de célula e tal, um troço violentíssimo, cheio de núcleo. Então tem mais de um núcleo nas células dos músculos, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de falar, que o núcleo, ele desaparece em uma certa época da célula. Ele simplesmente fala que vai comprar cigarro e vai embora. Mentira, não é isso não. O núcleo na célula, ela desaparece na época da divisão celular. Quando a célula vai dividir, esse núcleo desaparece. Por que ele desaparece? Porque quem é o astro ali na parte da divisão celular é o cromossomo. E ele não pode ficar restrito a uma estrutura, a uma parte só. Ele fica lá junto com o citoplasma para fazer o fuzuê acontecer, tá? Outras coisinhas que é bom que a gente saiba é que existem formas diferentes de núcleos e essas formas diferentes dos núcleos, elas são relacionadas com tipos celulares. Quando a gente falar de tecidos, vocês vão ver que a gente tem uma infinidade. Tem célula ovoide, célula arredondada, célula estrelada, célula alongada, núcleo ovoide, arredondado, esticado, alongado, né? No caso, esticado não, alongado, uma estrelinha. Então tem vários tipos de núcleos diferentes de acordo com a célula, tá? Então, coisinhas importantes aqui. Bom, o núcleo é um troço bem interessante, mas a gente tem que lembrar um cara que descobriu o tal do núcleo. Esse cara foi um inglês chamado, inglês ou estadunidense, agora não vou lembrar a nacionalidade dele, mas esse tal de Robert Brown. Ele fazendo uma experimentação com alguns protozoários, ele percebeu que se ele cortasse o protozoário em duas partes, obviamente, deixasse uma parte com núcleo e uma parte sem núcleo, a parte com o núcleo continuaria vivendo numa boa. A parte sem núcleo, ela pereceria. Se antes dessa parte perecer, ele pegasse o núcleo e colocasse ali, a célula voltaria a desenvolver. Então esse cara, o Robert Brown, ele foi o cara que começou a falar a respeito do núcleo. Porque ele percebeu que o núcleo era uma partezinha muito importante. E de onde que vem o termo núcleo? O termo núcleo vem de um termo, se muito não me engano, latino, nux, que significa semente, tá? Bem a cara, né, do núcleo, porque o núcleo é onde tem a parte essencial para que a gente passe a nossa informação hereditária para frente, que é o tal do cromossomo. Assim como a semente vai crescer, formar uma nova árvore, e piriri, e bonitinho, o nosso núcleo, ele tem a nossa sementezinha, que é o cromossomozinho ali, na verdade o núcleo é a própria semente, que tem o cromossomo dentro, e vai formar um novo indivíduo. Bacana. Componente do núcleo. A gente tem alguns componentes, a gente fala de cromatina, a gente fala de cariolinfa, a gente vai falar de carioteca, a gente vai falar de nucleolo, mas aqui vamos começar, né, obviamente, de fora para dentro, assim como fizemos com a célula, falando da tal da carioteca. Ai, professor, como você é velho, eu estudo biologia e eu sei que ninguém está usando mais carioteca. Tem gente que usa envelope celular, tem gente que usa membrana celular. Desculpa. Envelope nuclear ou membrana nuclear. Carioteca já está fora de moda. Olha pra minha cara. Não me zoa. Sou velho mesmo. Bom, carioteca, por que a gente fala da carioteca sempre? A carioteca vai entrar em desuso e as pessoas continuarão falando carioteca. Por quê? Porque o termo eucarionte e procarionte vem exatamente dessa ideia. Da presença ou da ausência de carioteca. Que, como eu falei para vocês, a gente pode encontrar também com o nome de envelope nuclear. Ou ainda vocês podem encontrar com o nome de membrana nuclear. Embora alguns estudiosos não gostem muito de usar o termo membrana, tá? Bom, qual que é a função básica da carioteca? Primeiro, mesma coisa da membrana, delimitar o conteúdo nuclear. Nós tínhamos lá na parte da célula, a nossa membrana plasmática tinha como característica delimitar o conteúdo celular. Aqui nós temos delimitar o conteúdo nuclear, função da carioteca.
tá? Como que é essa carioteca? Ela é um conjunto, né, de duas membranas formados por lipídios e proteínas, uma em cima da outra, e embaixo delas tem filamentos proteicos formando uma estruturazinha como se fosse uma malha, para dar sustentação, ajudar. A gente vai falar sobre essa estrutura daqui a pouquinho. Bom, membrana interna, ela tem grudada a ela a parte desses filamentos proteicos, e a membrana externa tem um troço bem interessante. A membrana externa, ela tem ribossomos aderidos. Com ribossomos aderidos, a gente lembra de uma outra estrutura que fica no citoplasma, que também tem ribossomos aderidos. Vocês lembram o nome dela? Vocês lembram o nome? Retículo endoplasmático, mais exatamente o rugoso. Essa membrana externa ela é meio que uma continuação das membranas do retículo endoplasmático. Olha que doideira isso. Bem louco, né? Um troço interessante aqui que eu queria falar para vocês é o seguinte. A gente tem nessa membrana, na parte da membrana, na verdade, né, da carioteca, três estruturas que são muito importantes para a caracterização da carioteca. Primeiro, lâmina nuclear. Como que essa membrana está? Ela está aderida internamente. Lembra que a gente falou das proteínas, dos filamentos proteicos internamente? Fazem parte da lâmina nuclear. Para que serve essa lâmina nuclear? Primeiro, para dar sustentação, né, à carioteca e também como servir de ponto de ancoragem para os cromossomos. O cromossomo não vai ficar perdidão, né? Ele vai ficar grudado em algum lugar. E esse lugar onde fica grudado é a tal da lâmina nuclear, que está interna, aderida à parte da membrana né, da tal da nossa carioteca bonitinha. Bom, depois disso, a gente tem... Lembra que a gente falou sobre membrana plasmática? A gente falou que uma das características da membrana plasmática é ela ser permeável seletivamente? Elas terem uma permeabilidade seletiva? Você lembra disso? Esse complexo do poro serve como essa espécie de permeabilidade seletiva no núcleo. Ele se forma quando essas membranas elas meio que se juntam e, né, colabam uma com a outra, né, formando essa estruturazinha que vai deixar, né, passar de fora para dentro. E esse complexo do poro não fica aberto o tempo inteiro, ele abre e fecha. Tipo como uma válvula, sabe? Ele abre e fecha, abre e fecha. Quer dizer, fecha, abre. Nossa Senhora, né? Pelo amor de Jesus. Ele fecha e abre, fecha e abre. Esse fecha e abre da parte desse poro faz com que a gente permita a entrada de substâncias ou também a saída. Para a gente fechar, esse sinal de reconhecimento nuclear, deixa eu só dar uma coladinha no meu caderninho que eu peguei aqui, porque eu não queria falar abobrinha para vocês. Eu tenho uma colinha aqui, ó, que caderno bonito, ó, caderno de desenho. Se eu puder falar para vocês, ó, compre um caderno de desenho que é muito melhor que aqueles que tem as linhazinhas, você aprende a escrever sem ficar torteando os bagulho, é bem legal. Esse sinal de reconhecimento nuclear, ele nada mais é do que uma estrutura que reconhece algumas sequências de aminoácidos para permitir a entrada de algumas substâncias dentro do núcleo. É uma sinalização, tá? Vamos colocar uma situação. Você tem uma proteína que começa com histidina, guanina e cisteína, sei lá. Esse sinal vai ser reconhecido por esse sinal. Esse sinal é um sinal de reconhecimento nuclear, vai fazer esse poro se abrir e ó, o troço vai entrar. Tá? Lá dentro tem uma que é, sei lá, ácido glutâmico, histidina e lisina. Sinal de reconhecimento, né? Essas três, né? Pode ser mais, pode ser quatro, pode, não tem problema. O lance é que seja uma sequência pequena. Esse é o sinal de reconhecimento desses aminoácidos. Vão ativar esse complexo do poro, ele vai abrir e o troço vai embora. Tá? Então ele serve como uma espécie de chave para abrir o poro para sair ou entrar. Você fechou? Então essa é a nossa primeira aulinha de introdução ao núcleo, de boa? A gente volta na próxima aula para falar de algumas outras estruturas dentro do núcleo.
tem uma viagem muito grande, núcleo é um troço bem legal, tá? Então, ó, por enquanto é isso aí. Professor Fábio se despedindo aqui. Queridão, motiva que a vaga vem. Abraço!